Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal e eu sou o professor Davi Magalhães e hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre Estado Novo. Se liga aí! 1, 2, 3, come on! Sobre a Constituição de 1937. Quando a gente vai falar sobre a Constituição de 1937, nós devemos relembrar e ressaltar que foi bem próximo ao final de seu mandato que Getúlio Vargas ele vai dar um golpe de Estado e então ele vai criar uma nova Constituição, a Constituição de 1937. E de acordo com Getúlio Vargas, este golpe era para exatamente salvar o Brasil de ameaças tanto internas quanto externas, principalmente de ameaça dos comunistas, como também dos socialistas. Isso tudo ocorreu logo após a intentona comunista, que foi uma tentativa de golpe, e também o Plano Coué, que também foi uma tentativa de golpe, que, segundo alguns estudiosos, foi orquestrada pelo próprio governo, e pelos seus aliados, para que o governo tivesse uma desculpa e sim implantasse o golpe e mantivesse Getúlio Vargas no poder. Com isso, então, Vargas ele revoga a Constituição de 1934 e cria então a Constituição de 1937. E essa Constituição ficou conhecida como Constituição Polaca, haja visto a semelhança com a Constituição polonesa. Para que nós possamos entender o Estado Novo, é necessário a gente entender que a era Vargas foi composta de 3 períodos, que duraram 15 anos ininterruptos. O primeiro período foi chamado de Governo Provisório, que foi de 1930 a 1934. A segunda parte nós podemos chamar de Governo Constitucional, que foi de 1934 a 1937. E a terceira fase, que é o que nós estamos estudando aqui hoje, foi o Estado Novo, que foi de 1937 a 1945. A nova Constituição foi imposta em 10 de novembro de 1937, sem nenhum aviso prévio e nenhuma consulta. O nome da nação, como nós podemos observar, ficou sendo conhecido Estados Unidos do Brasil. Nessa Constituição houve a dissolução do Congresso, a instauração do Estado Novo e a constituição de aspectos fascistas, autoritários e antidemocráticos. Também nós tivemos as eleições indiretas com mandato de 6 anos, tivemos autonomia e amplos poderes ao presidente e também tivemos retirado o direito de greve e administrativa dos sindicatos. É importante falarmos que a Constituição de 1937 ela tinha algumas características fascistas, entre elas fortalecimento do poder executivo, a intensa diminuição da autonomia estatal e municipal, governadores apenas seriam empossados após a confirmação de Vargas e, em quarto lugar, poder legislativo totalmente submisso ao poder executivo e, por último, extinção de todos os partidos políticos. No Estado Novo, o uso da repressão e da força para garantir o apoio do governo. Em segundo lugar, havia no Estado Novo prisões, torturas e extradições para combater os opositores, haja visto que quem era contrário ao governo era extraditado, poderia ser torturado e até mesmo ser morto naquele período. Também nós não podemos esquecer de falar que naquela época foi criado o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, E nesta época nós tivemos também o DIP. E nessa época que surge a Hora do Brasil. E hoje nós ainda temos, que evoluiu e nós temos um programa de rádio que se chama A Voz do Brasil, que foi uma criação desse período e evoluiu até os dias atuais. Lembrando que naquela época, como a própria imagem é sugestiva, nós podemos observar que havia muita censura, até mesmo da imprensa. A imprensa era censurada naquela época. Não era tudo que se podia
noticiar e não era tudo que se podia falar para a população. É importante ressaltarmos que Getúlio Vargas usou exatamente o rádio para divulgar e propagar as suas ideias populistas. Sendo assim, ele posteriormente ficou conhecido como o pai dos pobres, exatamente por causa dessa sua propaganda no rádio. Pois bem, vamos falar agora sobre 3 classes: as Forças Armadas, a classe média e a classe operária. Veja bem, se nós voltarmos no período da República Velha, nós vamos ver que as Forças Armadas não tiveram nenhum papel decisivo diante daquele período. Já agora, com Getúlio Vargas, ela tem sim um importante papel. Tanto é que, se nós olharmos, quando Getúlio Vargas vai instaurar o Estado Novo, foi através das Forças Armadas, que através da autonomia na questão da segurança, que através das Forças Armadas, elas adquiriram um papel importante, até mesmo um papel político, que elas reivindicavam no período da Primeira República e não conseguiram obter êxito no período da Primeira República, e agora o êxito veio com o período do Estado Novo. Quando falamos na classe média, é importante a gente falar na criação e formação de uma burocracia civil profissional, né? Quando nós falamos assim, é importante a gente saber, né, que Getúlio Vargas criou o Departamento Administrativo de Serviço Público. Isso foi muito importante para a época. Lembrando que Getúlio Vargas era alguém que apoiava o nacionalismo. Com isso, a indústria nacional naquele período do Estado Novo, ela cresceu bastante. Haja visto que quando nós formos falar sobre essa indústria, é importante ressaltarmos que vai nascer exatamente nesse período que nós vamos ter o centralismo político e vamos ter o desenvolvimento da indústria. Nesse desenvolvimento dessa indústria vai nascer a Companhia Nacional Siderúrgica e também a Vale do Rio Doce. E quando nós falamos em classe operária, é importante a gente lembrar que foi através de Getúlio Vargas que houve a criação da legislação trabalhista e houve também a intervenção e o controle dos sindicatos. Houve a propaganda, Vargas e seus representantes ficou conhecido como o pai dos pobres. E lembrando que foi criado o 1º de maio, Ou seja, as festas, e o diálogo direto com as massas populares. Para que possamos entender melhor esse período, eu fiz aqui a construção de um mapa mental. Vamos lá? 1, 2, 3, come on! Então, pessoal, para recapitularmos, para não esquecermos, a Era Vargas, o Estado Novo, o Estado Novo vai de 1937 a 1945 e ela começa então em 37 com a Constituição, de 1937. Ela é centralista e autoritária, reforçou o poder executivo, reduziu a autonomia federativa, decretou o fechamento do Congresso, proibiu o direito à greve, substituiu os governadores dos estados por interventores, Ele também, nós há de lembrarmos que Vargas governava através de decretos. Nós não podemos esquecer de falar da política trabalhista, que foi isso que o consolidou como pai dos pobres e também como um governo populista, Ele reforçou a relação do governo com os trabalhadores, Os sindicatos, havia sempre a intervenção do governo, ou seja, o sindicato fazia sempre o que o governo queria. Criou, a Justiça do Trabalho, ele instituiu o salário mínimo, em 1940. Ele também instituiu a consolidação das leis trabalhistas, que posteriormente, vai derivar e vai ser criada a CLT, que temos ainda hoje. E, por último, nós temos aqui o Departamento de Imprensa, ou DIP, que foi criado por ele, que foi responsável por enaltecer os feitos do governo, responsável por mobilizar artistas e intelectuais da época em defesa do governo e responsável pela censura da imprensa e a produção cultural. Ok, galerinha? Então fica assim, muito obrigado e até uma próxima.